é a mensagem da alegria, da esperança. E esta esperança, mas não é aquela esperança, um dia serei feliz. Essa esperança onde que coloca em nossas mãos todo o potencial de trabalho para que a gente realmente, através do esforço próprio, conquiste esta redenção espiritual. E nesse capítulo 2, tem ali um texto muito interessante de reflexão de Allan Kardec, intitulado O Ponto de Vista. Diz ele que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual os encara a vida terrena. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de instantes que eles suportam com paciência, por sabê-los de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. Então, nessa certeza do futuro, entendendo o futuro, é importante que a gente tenha esta lógica de raciocínio, porque quando a gente entende o que está fazendo, a gente faz com mais tranquilidade. Quando passarmos qualquer tarefa para uns daqueles que serão os nossos serviçais, os nossos colaboradores, os nossos colegas de trabalho, não importa. Dê clareza primeiro do que faz, por que faz e qual será a consequência do bem feito. Quando a gente tem clareza do que vai fazer, estou fazendo porque mandaram, não faz sentido. Dificuldades em casa. Então, Allan Kardec comenta aqui nesse ponto de vista que essa ideia clara e precisa da vida futura, ela provoca no homem uma moralização. Ele começa a preocupar com a sua conduta moral, porque sabe que quanto mais ético, quanto mais transparente ele conseguir ser, ele terá com certeza mais tranquilidade na vida futura. E segue ainda Kardec dizendo: ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar. Impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza, ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever. Então, o homem trabalha por necessidade, por gosto e por dever. Uns trabalham porque precisa mesmo. Eu necessito trabalhar. Tem tantas contas a pagar. Comprei um celular que faz tudo. Dá até para conversar. R$1.500. A última alegria maior ainda. Entristecido porque aquele celular já está ultrapassado. Mas quantos são aqueles que sofrem? Eu sofro tanto. Porque eu preciso comprar um celular desse para o meu filho. Eu preciso comprar um celular desse para minha filha. E esses acessórios passou a ser de uso obrigatório. Quantas vezes chegam atrasado na casa espírita, esqueci meu celular, aí volta. Chega atrasado na casa espírita para escutar o presidente bota: aqueles que estiverem com o celular, por favor, desliguem. Então a gente anda com o celular para desligar. E a gente fica ansiosos, trabalhando por necessidade ou trabalhando por dever. E segue ainda Kardec dizendo que esse desejo do melhor é natural. Mas não deveríamos ter apenas o desejo do melhor da vida material. É trabalhar assim, vamos trabalhar por necessidade, trabalhar por dever, trabalhar também com gosto. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto do que eu trabalho, eu posso exercitar a minha profissão, levando a mensagem de nosso Senhor. Não é fazendo pregação, mas é com atitude. Não é ir de porta em porta acordando as pessoas de domingo às 9 da manhã, gostaria de ficar até mais tarde. Eu sou aquele profissional que vim falar de Jesus. Não é isso. É ser aquele cristão comprometido no seu trabalho, levando a mensagem da Boa Nova, sendo aquele que experimenta os ensinamentos de Jesus, aquele que dá o testemunho que escutou. Ele é prudente, ele escutou e coloca em prática a mensagem do capítulo 6, do item 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Temos que trabalhar? Temos.
Eu com 9 filhos, onde se viu não trabalhar. Eu trabalho por necessidade, por dever, e ainda vai por gosto, né? Como eu gosto mesmo desse trabalho. Principalmente, como sendo, sem fazer propaganda, mas já fazendo, a alegria de ver quando alguém vai lá e assina a escritura da casa própria. Não tem coisa mais prazerosa que a gente vê uma família recebendo a casa própria. Sem as próprias ações. E segue Kardec dizendo aqui no ponto de vista: o Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo harmonioso e magnífico, conjunto da obra do Criador. Olha, gente, vai ficar dever de casa. Isso não precisa nem gravar, dever de casa. Leiam este ponto de vista, onde Kardec, com muita propriedade, ele diz: o Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Arrepiei de novo. Eu li em casa, arrepiei. Li agora, arrepiei de novo. É que eu estou com essa camisa preta. Todo gordinho gosta de usar camisa preta para disfarçar. Mas aqui, arrepiei de novo. Essa frase de Allan Kardec é notável. Vamos reler para arrepiar outra vez. O Espiritismo mostra que esta vida não passa de um elo harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Então, parabéns pela iniciativa desse encontro em que as casas espíritas aqui se fazem representadas. É entender a fraternidade universal. Experimentamos na família os ensaios do amor. Amor de casal, amor do filho, amor materno, amor paterno, amor fraternal. A gente ensina que os irmãos devem amar uns aos outros, para que através daquelas experiências de amor possamos amar também o vizinho, amar o da outra cidade, compartilhar com o do outro estado. São Lourenço é Minas Gerais, Cruzeiro, São Paulo. E estamos nós aqui igualmente permutando. E se amanhã depois, se tiver uma campanha de ação social para assistência aqui em Cruzeiro, podem passar a listinha lá em São Lourenço. Terão as mesmas dificuldades que aqui, porque nós espíritas temos muita dificuldade na hora de contribuir. Temos mais ainda quando é de longe. Mas consegue ainda Allan Kardec, na questão 132 do Livro dos Espíritos, mostrando essa harmonia, esse conjunto. Ele diz na questão 132: deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Tudo. Se a gente começar a observar, a gente vai ver que tudo é solidário na natureza. Quando Allan Kardec apresenta ao mundo o Livro dos Espíritos, vem trazer para nós a evolução do espírito, a progressão espiritual. Seu amiguinho, que trocavam as suas correspondências, conheceram, foram amigos de fato, 2 anos depois, publica a evolução da espécie. Charles Darwin apresenta o mundo espiritual, traz 2 grandes livros para a humanidade. De um lado, a evolução espiritual, do outro, a evolução das formas. Evolui a forma, evolui o espírito. Progride as formas, progride o espírito. São independentes, mas progressivos, apresentando a evolução. 2 momentos em que a humanidade recebe da espiritualidade maior esses presentes para o conhecimento, para o estudo, para a pesquisa e entender a grandeza de Deus. Desse modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno de livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. E a gente lendo as obras de Leon Lewis, nós vamos ver esses
seres primitivos, ensaiando para a vida, esses que compõem e atuam nos fenômenos da natureza. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir a do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Olha que interessante esta informação de Allan Kardec. Tudo evolui, do átomo ao arcanjo, que começou por átomo. Esta admirável harmonia que, por enquanto, nós ainda não entendemos. Por isso Jesus dizer, meu reino ainda não é deste mundo. Porque a mensagem de Jesus, apesar de ser mensagem de amor, não é somente a mensagem de amor. O amor, ele é muito amplo. O amor, ele abrange inclusive a ética, o bem proceder, o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por essa razão que somos todos amantes do saber, amantes do conhecimento. E não podemos permitir que temporariamente sejamos atrapalhados pela internet, sejamos atrapalhados por uma série de eletroeletrônicos indispensável para que haja equilíbrio na nossa parte espiritual. Na questão 780, Kardec diz, orientado pelos Espíritos, o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem, enquanto não lhe haja desenvolvido o senso moral. Pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chega a equilibrar-se. Então, dia virá que teremos o equilíbrio da inteligência com a moral. Senso moral todos nós o possuímos. Assim que nascemos, está lá o sino divino e o senso moral. Necessário então esse desenvolvimento. Quando eu passo e vejo um homem caído, olho e vejo um homem caído, o senso moral me mostrou que ali estava um homem caído. O que eu vou fazer? Parábola lá do samaritano, todo mundo conhece. Um passou de largo, o outro olhou e ainda criticou. Nos dias de hoje, ó, deve ter bebido todas. Olha só o senso moral. O outro vai e ajuda. Quem tem o senso moral desenvolvido, ele vai e ajuda. Quem é mais ou menos, pede ajuda. Quem é menos, anuncia. Quem é menos ainda, critica. Tem uns que ignoram. Mas esse senso moral, ele é para ser desenvolvido. E o moral? O que se deve entender por moral? Essa pergunta Kardec também fez aos Espíritos. Há 150 anos atrás. Hoje a gente fala muito questão de moral, questão de ética, transparência na gestão. Cada um tem os seus argumentos. Quando pega alguém que não foi tão ético, uma blindagem, mas isso é questão temporal. Dia virá que isso não mais vai acontecer na Terra, dado o nosso progresso. Mas Kardec pergunta aos Espíritos, que definição se pode dar da moral? Eles respondem de uma forma muito objetiva. A moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Simples. Moral é o cumprimento da lei de Deus. Simples. E por que não conseguimos? O próprio apóstolo Paulo, certa vez, afirmava: o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não desejo, esse eu faço. Olha que interessante esse depoimento do Paulo. Quando eu vim aqui para Cruzeiro, eu já vim pensando
fazer a palestra, vou conversando com a minha amiga Dona Genilda, o São Antônio, meu conselheiro, meu filho. Mas quando eu voltar, quando eu chegar em casa, eu vou dar um abraço na minha esposa e dizer a ela quanto a amo. Mais ainda, na frente dela, eu quero ligar para minha sogra e dizer: sogra, a senhora não sabe o tanto que eu tenho orado pela senhora. Porque ela está escrito: orai por aquele que vos persegue e calunia. E eu farei isso, vou ligar. Mas bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não desejo, eu sempre faço. Até na palestra a gente não esquece da sogra, né? Mas a gente esquece dos afetos. A gente esquece daqueles que nos querem bem. A gente esquece de tratar bem aqueles que nos tratam bem. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não desejo, esse eu sempre faço. Mas já que é possível ter esse senso moral, já que é possível identificar o bem e o mal, estando sujeito ao erro, na questão 632, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Porque eu tenho certeza que se eu pegar o telefone e ligar para minha sogra na frente da minha mulher e dizer: olha, na casa espírita hoje eu orei pela senhora, primeiro, não vai acreditar, nem ela, nem a minha mulher. Segundo, ela vai rejeitar a minha oração, porque ela é de outra bandeira religiosa e não aceita o espiritismo. Se eu disser para ela que pensei nela, já vai achar que eu ia para o mal, né? Às vezes é, mas na realidade nós estamos desejando o bem. Mas o que estamos buscando é esta vivência evangelizada. Muitas das vezes pensamos, e às vezes pensamos que estamos fazendo bem e estamos fazendo mal. Então, ao invés de ficar só pensando, é perguntar: é isso mesmo? Está bom para você? Você entendeu o que eu estou expressando? Se houver esse diálogo, certamente vai reduzir sensivelmente os nossos erros. Pois bem, o que fazer na incerteza? Jesus disse: vede o que quereis que vos fizessem ou não fizessem, tudo se resume nisso: não vos enganareis. Olha que chiquinho que é esta mensagem de Nosso Senhor. A regra áurea: na dúvida, eu vou fazer para o outro aquilo que eu ficaria muito satisfeito se fizesse para comigo. Igualmente, não farei se aquilo que eu fizer, se fosse feito para comigo, iria me constranger, me deixar entristecido. Enfim, essa regra áurea, ela é infalível, segundo as palavras de Nosso Senhor, que é aquele que veio à terra para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. Aquele que veio trazer a lei do amor, experiência única para a redenção das nossas almas. O apóstolo Pedro era aquele homem aputalhado, pescador, que o Senhor entendeu que a partir daquele momento ele deveria ser pescador de almas. E ele então aceita o desafio. Mas mesmo assim era um homem ruim. Puxava aquelas redes. Se alguém algum dia tiver a oportunidade de ver como são pesadas aquelas redes, aqui você é tão sensível que na sua segunda carta, no item, versículo 1 diz, 5 a 7, ele diz: associai com a vossa fé a virtude, porque a fé é necessária. Quando Jesus veio, todos já tinham a fé, mas Jesus veio para ensinar o amor. Associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento. Só a fé não é suficiente. Só vir na casa espírita não é suficiente. É necessário associar a fé, isso segundo Pedro, não é o segundo Eduardo. Eduardo está lendo o que copiou registro de Pedro. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Além da fé, as virtudes, mas associada ao conhecimento. Deixe que eu consiga. Vamos criar o hábito de ler a instrução. Nos Estados Unidos, quando chega um bem, a família corre para brigar para ler o manual. Aqui a gente corre para ler
O quê? Nada, né? Só para funcionar. Então, associai a vossa fé, a virtude, o conhecimento. E o que fazer agora com o conhecimento? Com o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade. Aqui agora começou a complicar. Devo ter domínio próprio. Será que temos? Será que temos o domínio próprio? Quem não conhece, mas o Eduardo, simpático, brincalhão, mas vai lá. Vai lá, pergunta para a Silvana o que ela acha, né? Vai lá, pergunta para o Leonardo, pergunta para os outros filhos o que acham, se ele tem esse domínio próprio. Não foi à toa que Jesus, quando veio à terra, ele disse: eu sou mestre, e aprendam comigo, eu sou brando e humilde. Ora, para ensinar brandura e humildade, só ensina para quem não tem. E quando sinaliza lá, bem-aventurados os brandos, pois que possuirão a terra, o reinado futuro, o reinado de Jesus, é o reinado da brandura. Bem-aventurados os brandos. Então, aprendei comigo, que eu sou manso e humilde de coração. É uma forma de aliviar os nossos sofrimentos. A maioria dos estresses que estamos passando hoje, consequência da falta de brandura, da falta da mansuetude, da falta do domínio próprio. E quando a gente chega no estágio, fala, mas eu sou assim mesmo. Não deveria ser, né? Mesmo porque nós estamos aqui nesse aprendizado constante de domínio próprio. E segue Pedro, nosso tempo está esgotando, a gente vai entusiasmando aqui com Pedro. E o Pedro diz: associar a vossa fé à virtude, o conhecimento, o domínio próprio, perseverança, piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Então, vai ali em doses homeopáticas. Pedro, nesses 2 versículos, ele mostra todo o seu entendimento dos ensinos de Jesus, que da fé ao amor. Esse amor que Jesus veio realmente trazer para toda a humanidade. Na questão do Livro dos Espíritos, 888, 888, é para ninguém esquecer, mas eu anotei porque caso eu esquecesse, está vendo aqui anotado. Questão 888 do Livro dos Espíritos. São Vicente de Paulo. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Olha que síntese que São Vicente de Paulo nos expressa com relação à lei de amor. E aqueles que concluindo, observar no semblante, se você filmar, você vai ver. Quando ele fala concluindo, todo mundo esboça assim, aquele sorriso. Ele vai parar de falar. Mas a mensagem que a gente quer deixar é esta, de alegria ao nosso coração. A mensagem do Evangelho de nosso Senhor. A mensagem que podemos ser felizes nas mais variadas circunstâncias, inclusive na casa espírita. Mas uma mensagem forte, que está no Evangelho de Nosso Senhor, no capítulo 12, no item 10, Fenelon, lá em Bordeaux, em 1861, ele deixou uma mensagem muito imperativa. Ele diz, textualmente: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Que novidade ele trouxe?